Vem, torcedor colorado, vamos conversar sobre a derrota do Internacional para o Bahia nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O que o Inter ainda pode sofrer nessa rodada, porque o pessoal do Z4 ainda vai jogar. O Inter pode ficar bem próximo dessa zona maldita e ainda o próximo adversário e tudo que a gente precisa falar sobre o confronto de Inter e Bahia da noite dessa quarta. Então te inscreve, deixa o teu like, comenta aqui embaixo que a tua participação é fundamental, beleza? Gurizada, vamos falar sobre o jogo porque o Inter completou nessa quarta-feira 4 meses sem vencer fora de casa. A última vitória do Inter foi contra o América lá em junho ainda. Então vocês imaginem, de lá para cá, quantas rodadas o Inter deixou de vencer fora. Teve aquela questão do Inter estar focado na Libertadores? Beleza, verdade, show de bola. Hoje tinham muitos desfalques? Verdade, ao menos 9 desfalques, né? Então, beleza. Mas o Inter vai se complicando porque o pessoal do Z4, o pessoal ali daquela zona bem complicada, ainda vai jogar nessa rodada e nós vamos falar de como está a tabela e como poderá ficar a tabela. O Inter antes projetava 8 vitórias em 12 jogos para poder ficar ali, pelo menos beliscar uma pré-Libertadores. Agora apertou. Agora são 8 vitórias em 11 jogos que ainda restam no Campeonato Brasileiro. Ficou complicado, né? O Bahia ainda teve 3 gols anulados na partida, vamos falar sobre isso. Porque o Inter, no primeiro tempo, os primeiros 10 minutos, o Inter tentou se impor diante do Bahia, tá? Pressionava a saída, o Inter atacava muito pelas pontas, mas pecava muito na finalização e esse é um dos problemas do Inter para a temporada de 2023. Luiz Adriano é um jogador que deixa muito a desejar, o Luca não conseguiu desempenhar bem a função, o próprio Ener Valencia no Brasileiro também não vinha de boas atuações, ou seja, o Inter tem muitos problemas de finalização no Campeonato Brasileiro desse ano. Primeiro tempo muito arrastado, muito perde-ganha. O grande lance, podemos dizer assim, a primeira grande chance clara do Internacional no primeiro tempo veio ali aos 17 minutos, quando o Luiz Adriano acabou batendo e ainda acertou a bola em cima do Gilberto. Então foi um lance mais claro, mas não foi aquele lance também, podemos dizer assim, né? Aos 43, aí foi o lance do primeiro tempo, porque o Biel ele arrancou praticamente do meio de campo, ele foi até próximo à área, puxou para o centro e finalizou. A bola ainda passou entre as pernas do Mercado. O Kehler falhou para mim, na minha opinião, ele estava mal posicionado, então para mim foi uma falha do goleiro Kehler e aí o Bahia estava fazendo 1-0. Logo no segundo tempo, então, no início do segundo tempo, se imaginava que o Inter poderia ajeitar a casa, poderia talvez vir um segundo tempo diferente, o Inter mais entrosado, o Bahia a todo instante no primeiro tempo parecia que queria mais que o Internacional, mas no segundo tempo isso já foi colocado por água abaixo logo no início. O Tassiano fez o segundo gol do Bahia, mas estava anulado ainda por impedimento. O Inter respondeu com o Mercado, acertando uma bola na trave após uma cobrança de falta pelo Alan Patrick. No lance seguinte, o Everaldo marcou e novamente estava impedido, ou seja, é o segundo gol impedido do Bahia no segundo tempo, tá? E a partir daí só deu Bahia. O Bahia tomou conta do segundo tempo. O Biel e o Everaldo perderam muitas chances claras, tiveram de fazer gols para o Bahia ainda no segundo tempo. O Kudê tira o Dalbert, que aliás saiu lesionado, para a entrada do Hugo Malo. O Hugo Malo foi improvisado. Aos 25, o Tassiano marcou mais uma vez e mais uma vez estava impedido. Terceiro gol do Tassiano, o terceiro gol do Bahia e o segundo gol do Tassiano impedido nesse jogo. O Kudê mexe novamente, tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro Henrique, e o Pedro Henrique até teve uma boa chance, tá? Ganhou em velocidade pela direita, conseguiu finalizar ainda, a bola raspou a trave, mas também não passou muito disso. O Pedro Henrique estava mais de um mês parado aí, né, por conta daquela lesão no antebraço, depois daquele jogo contra o Goiás. E aos 37, o lance do segundo tempo, onde o Luca saltou com o braço aberto, acabou acertando a cabeça do Vitor Hugo, jogador do Bahia, e acabou sendo expulso após revisão do árbitro no VAR. Gente, o Inter agora vai enfrentar o Santos, adversário direto ali daquela região perigosa, aquela parte de baixo da tabela, domingo às 16 horas no Beira-Rio.
Vamos ver como é que tá a tabela, como é que ficou a parte de baixo da tabela ali, aquela região mais perigosa. Olha só, o Inter por enquanto está em 12º com 32 pontos, o Bahia 13º com 31, o Cruzeiro com 31 é o 14º, o Corinthians com 31 é o 15º, o 16º é o Vasco com 30 pontos. E aí o Santos, que é o próximo adversário do Inter com 30, abre a zona de rebaixamento. Por que que eu digo que fica perigoso a questão a partir de agora? Porque se vocês notarem os jogos, olha ali, ó, o Cruzeiro ainda vai jogar amanhã contra o Flamengo em casa, vai receber o Flamengo, ou seja, pode ir a 34 pontos e ultrapassar o Internacional. O Corinthians também tem 26 jogos, ou seja, tem um jogo a menos, vai ir até a casa do Fluminense jogar contra o Fluminense amanhã e ganhando também vai a 34 pontos. E mais embaixo ali está o Santos, que é o próximo adversário do Inter, está abrindo a zona de rebaixamento e tem também 26 jogos que amanhã vai jogar contra o Bragantino, aliás, recebe o Bragantino em casa na Vila Belmiro, o Bragantino que está na parte de cima da tabela, briga para se manter entre os 4 colocados. Um adversário difícil para o Santos, um adversário complicado para o Cruzeiro e o Inter precisa acender o alerta porque a partir daí vai ter muitos jogos que são jogos de enfrentamento direto com o pessoal da parte de baixo da tabela. Complicou a situação? Quero saber a tua opinião. Dá para buscar pré-Libertadores? Dá para sonhar ainda com a Libertadores do ano que vem? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Valeu, torcedor. Tchau.